Continuando a leitura do livro O Capital, de Karl Marx, editorial Boitempo, edição 2013, livro 1. De antemão, peço desculpas por eventuais erros nas pronúncias dos nomes citados no livro e a compreensão dos ouvintes. Notas da edição, página 11. O primeiro livro de O Capital, Crítica da Economia Política, intitulado O Processo de Produção do Capital, é o único volume da principal obra de maturidade de Karl Marx, publicado durante a vida do autor, morto em 1883. Seu lançamento pela Boitempo, no investimento editorial de 2 anos, marca a 16ª publicação da coleção Marx e Engels e é parte do ambicioso projeto de traduzir toda a obra dos pensadores alemães a partir das fontes originais, com o auxílio de especialistas renomados. Em 1862, Marx muda-se para a Inglaterra a fim de ver de perto o que seria o estágio mais avançado do capitalismo de então, e dessa forma decifrar suas leis fundamentais. Enfermo e depauperado, passa os dias mergulhados em livros na biblioteca do Museu Britânico, e no ano seguinte retoma o projeto de escrever O Capital, sua obra mais sistemática, trabalho de fôlego de análise da estrutura da sociedade capitalista. O livro 1, centrado no processo de produção do capital e finalizado em 1866. Foi publicado em Hamburgo em 1867, mas os seguintes não puderam ser concluídos por Marx em vida. Seus estudos para a magistral obra foram editados pelo parceiro e amigo Engels e publicados em 1885, o livro 2, e em 1894, o livro 3. Esta tradução da Boitempo se insere em um histórico esforço intelectual coletivo de trazer ao público brasileiro, em seu todo ou em versões reduzidas, a principal obra marxiana de crítica da economia política. Desde a década de 1930, circularam pelo Brasil ao menos 15 edições de O Capital, em geral incompletas e traduzidas de outros idiomas que não o original alemão. Reconhecemos nas palavras do sociólogo Francisco de Oliveira, em depoimento à editora, a importância dessas edições, geralmente lançadas em situações políticas adversas. Citação. As obras de Marx e Engels tornaram-se acessíveis ao público brasileiro graças aos esforços da antiga editorial Vitória, uma espécie de braço editorial do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Mas sempre foram fragmentadas, nunca se atrevendo à edição integral de O Capital. Além disso, e da repressão editorial, a circulação dessas publicações enfrentou dificuldades. Poucos livreiros se atreviam a ter em suas estantes as obras da editorial Vitória, e as edições eram graficamente muito pobres. Mesmo assim, prestaram um enorme serviço à cultura brasileira, de que a esquerda sempre foi uma notável propulsora. As últimas traduções do Capital para o português brasileiro, de que me recordo, deveram-se à antiga editora Civilização Brasileira, liderada então por N. Silveira, a cargo de Reginaldo Santana, 1968, depois na coleção Os Pensadores de Abril Cultural, Paul Singer. Coordenou outra tradução, 1983, de Regis Barbosa e Flávio Conte. Fim da citação. A presente tradução tem como base a 4ª edição alemã, editada por Engels e publicada em Hamburgo em 1890. Nota 1. Sobre as diferenças da 4ª edição em relação às edições anteriores, ver prefácio da 4ª edição alemã na página 105 deste volume, que veremos a seguir. O estabelecimento do texto segue a edição da Marx Engels Gesamtausgabe. Todas as citações em língua estrangeira são reproduzidas de acordo com o original, acompanhadas de sua tradução em nota ou entre colchetes. As notas do autor são igualmente reproduzidas em sua numeração original. Para o estabelecimento das notas da edição alemã, o tradutor baseou-se também na edição de Marx e Engels Werk. As notas de cada edição são identificadas pelas abreviações NEA New e NEA Mega. As citações no corpo do texto foram mantidas entre aspas, preservando os comentários de Marx intercalados a elas. As supressões em citações foram feitas pelo próprio Marx e estão indicadas por reticências entre colchetes. O uso de aspas e itálicos segue, em geral, as normas internas da Boitempo. Por se basear na edição alemã, a numeração de capítulos difere das edições do Capital que seguem a publicação francesa. Abrem-se à edição 3 textos introdutórios, assinados por Jacob Gorender, Louis Althusser e José Arthur Gianotti.
Por um lado, são análises complementares, que abordam o livro sob perspectivas diversas, metodológica, histórica e filosoficamente. Por outro, contradizem-se algumas vezes, o que dá uma pequena amostra da pluralidade de leituras dessa obra fundamental, com impacto marcante na história da humanidade. Estão ainda incluídos os prefácios da primeira, 1867, segunda, 1873, terceira, 1883 e quarta, 1890 edições. Os dois últimos assinados por Engels, além do prefácio e do pós-fácio da edição francesa, respectivamente 1872 e 1875, e do prefácio da edição inglesa 1886, assinado por Engels. O apêndice traz duas cartas escritas por Marx, uma a Engels, de 16 de agosto de 1867, e outra à revolucionária russa Vera Ivanovna Zazulite, de 8 de março de 1881. Essa segunda carta, inédita até 1924, responde a indagações de Zazulite sobre as perspectivas de desenvolvimento histórico da Rússia, e em especial sobre o destino das comunas aldeãs. A breve resposta de Marx reafirma que, de acordo com sua teoria, a fatalidade histórica de uma transformação revolucionária para além do capital limitava-se aos países da Europa Ocidental que já haviam realizado a transição da propriedade privada fundada no trabalho pessoal para a propriedade privada capitalista. A presente edição traz ainda um índice de nomes literários, bíblicos e mitológicos, a bibliografia dos escritos citados por Marx e Engels, uma tabela de equivalências de pesos, medidas e moedas e uma cronologia resumida de Marx e Engels, que contém aspectos fundamentais da vida pessoal, da militância política e da obra teórica de ambos, com informações úteis ao leitor iniciado ou não na obra marxiana. A Boitempo Editorial agradece ao tradutor Rubens Inderli, aos professores Agnaldo Santos, Celso Naoto Cachiura Júnior, Emir Sader, Lincoln Seco, Márcio Bilharino Neves, Mário Dauer e Rui Braga, que se dividiram na leitura dos capítulos. A Francisco de Oliveira, a Jacob Kurender, José Arthur Genotti e Luiz Althusser, por meio de seu espólio, autores dos textos de capa e de introdução, ao ilustrador Cássio Loredano, ao diagramador Antônio Kell e às revisoras Mariana Echalar e Thaisa Burani. Agradece ainda ao tradutor Nélio Schneider, que conferiu os trechos em grego, à professora de Química Rogéria Noronha, pela consultoria a respeito de fórmulas e nomenclaturas, e aos integrantes da Mega 2, Geraldo Uppmann e Mitchell Henrique. A dedicação e o trabalho de cada um deles, assim como os da equipe da Boitempo, Bibiana Leme, Lívia Campos, Alicia Tofani e João Alexandre Peschansky, foram indispensáveis para esta realização editorial, basilar, para a qual, lembra Althusser, no texto introdutório aqui publicado, Marx sacrificou os últimos anos de sua existência. Março de 2013. Nota da tradução. Na tradução de termos e conceitos empregados por Marx com um sentido específico e inusual, como, por exemplo, nomes em alemão, não vou ler, inserimos notas explicativas e, sempre que necessário, o termo original entre colchetes. Na página 878, o leitor encontrará um glossário da tradução dos termos mais importantes. A tradução de certos verbos impôs alguns cuidados, pois eles possuem 3 sentidos principais. Por exemplo, Aufmann. 1. Levantar, sustentar, erguer. 2. Suprimir, anular, destruir, revogar. Cancelar, suspender, superar. 3. Conservar, poupar, preservar. Nota 2. Mitchell, Inwood, Suprassunção, em Cenário Hegel, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1997, página 302. Em O Capital, Marx emprega a palavra principalmente na segunda acepção, mas muitas vezes também, do mesmo modo que Hegel e Schiller, como uma combinação da segunda e da terceira acepções. Aqui traduzimos suprimir, suprimido e supressão, quando o termo aparece apenas na segunda acepção, e por suprassumir, suprassumido e suprassunção, acompanhado do original entre colchetes, quando aparece evidente se tratar de uma amálgama da segunda com a terceira acepção. Assim, por exemplo, fala-se da suprassunção da cooperação do artesanato e do trabalho domiciliar pela grande indústria, como forma superior de cooperação.
ou da suprassunção da atividade artesanal pela máquina como princípio regulador da produção social, como princípio superior de regulação. Em alguns dados estatísticos, apresentados nas tabelas entre as páginas 749 e 753 e 770 e 783, o leitor eventualmente notará algumas variantes entre os números aqui apresentados e os de outras edições que se baseiam no texto da New. Redator. Fim da nota da edição, página 14.